Graça e paz em nome de Jesus. Meus irmãos, é motivo de grande alegria nós podermos nos reunir para estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos hoje expor o capítulo 1 do livro de Daniel. Então eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Daniel, e num determinado momento da mensagem eu vou me reportar ao capítulo 36 de 2 Crônicas, que é o momento em que Israel, em que Judá está sendo levado cativo, e consequentemente é o momento onde Daniel também está sendo levado. Então, se você quiser já deixar aí um dedinho marcado, uma folhinha marcada no segundo livro de Crônicas, isso vai ajudar você a conferir na sua Bíblia se aquilo que nós estamos falando está de fato conforme está nas Escrituras. Então, primeiro capítulo de Daniel, nós vamos ler o capítulo todo para que nós possamos entender o drama pelo qual este servo do Senhor passava e de que ele pôde vencer, ele pôde romper, ele pôde transformar um momento de grande sofrimento numa grande vitória, não só para ele, mas para todos aqueles que estavam à sua volta. Então, primeiro capítulo do livro de Daniel diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Eu queria que você voltasse no verso de número 8 e que você pudesse ler junto comigo o versículo de número 8. E você que está aí nos assistindo através da transmissão, que você também pudesse declamar aí na sua casa o verso de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A história de Daniel é uma história muito conhecida. Ela é dita e ela é contada na Bíblia de formas diversas. Um profeta contemporâneo de Daniel, mais velho do que Daniel, Ezequiel, chega a dizer que Daniel estava entre as colunas de Israel. Era um jovem, um adolescente. Isso tudo aconteceu, Daniel devia ser mais ou menos da idade do meu filho. Ele tinha entre 16 e 17 anos. Então, era um adolescente que estava sendo levado e sendo capturado, escravo. Para que a gente possa entender um pouquinho, eu queria, junto com os irmãos, nós pudéssemos trazer um pouco à memória a história, toda a história do povo de Deus, toda a história de Israel. Se você, essa história ela começa lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão e tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, e ali começa a história do povo de Deus. Para Abraão foi dito que nele todas as famílias da terra seriam benditas, e Abraão começa a sua saga. Ele sai da sua terra e ele começa ali a viver junto de Deus. Ele constitui família, essa família se constitui uma nação. Passado alguns anos, muitos anos, havia uma grande seca em toda a terra, e aquele povo, agora já uma nação considerada, precisa ir para o Egito, aonde Deus já havia mandado um outro servo, José, e ali no Egito eles se multiplicam, eles se crescem ainda mais, até que chega o tempo em que Deus os tira do Egito e leva agora para a terra que foi prometida a Abraão. Estavam de volta, voltando para Canaã, mas Deus tinha uma exigência, que aquele povo seria o povo de Deus, enquanto Deus fosse o Deus deles. De certa forma, o que Deus estava dizendo e querendo e requerendo daquele povo era a fidelidade. O que Deus queria é que aquele povo entendesse que todas as coisas lhes seriam abençoadas enquanto eles estivessem debaixo da proteção de Deus, enquanto eles estivessem servindo a Deus. Eles não podiam se deixar seduzir pelos ídolos, eles não podiam se deixar seduzir pelos costumes das nações vizinhas. Mas aquele povo, assim como eu e assim como você, era um povo de dura serviço. Era um povo que não se dobrava fácil. E Israel, ele se contamina, E aí nós vamos ver, Deus levanta o período dos juízes, e o povo idolatrava, se arrependia, buscava Deus, Deus tirava a nação opressora, levantava outro juiz, e foi sucedendo assim, até que o povo chega diante de Deus e fala: basta, nós queremos um rei.
Esse negócio de ser uma teocracia não está dando certo. Nós queremos um rei, estabeleça um rei sobre nós. E Deus então fala com o profeta, eles estão rejeitando a mim, não estão rejeitando o profeta, eles rejeitam, a mim. E Deus então permitiu que eles escolhessem um rei. Esse rei não dá certo, Deus manda o profeta escolher um outro rei, um homem segundo o seu coração, e escolhe Davi. Até aqui nós temos a nação de Israel unida. Davi, ele consegue fazer com que aquela nação conquistasse quase toda a terra prometida, e ele avança, e o povo, sob a liderança de Davi, buscava a face de Deus. Davi cometia pecados, se arrependia, o povo cometia pecados, Davi conduzia este povo, eles se arrependiam, então Deus abençoa aquela nação. Até que, quando Davi falece, quando Davi morre, o filho de Davi assume o trono, Salomão. E Salomão, ele começa a trocar os pés pelas mãos. Salomão começa, agora o reino era grande, agora o reino era muito rico, Salomão tinha muita riqueza. Mas eles começam então a confiar nos seus poderes, nas suas finanças, nas conquistas do passado, na sabedoria de Salomão. E Salomão começa a se associar com as nações vizinhas mediante casamento. Tanto que Salomão chegou a ter 300 esposas, 700 concubinas. Dizem as más línguas que ele tinha 1000 sogras, mas eu não entro nessa história, porque a minha sogra é uma bênção. Mas Salomão começa agora a estabelecer pactos que eram contrários àquilo que Deus tinha. Quando, depois de 40 anos do reinado de Salomão, Salomão morre, e agora o seu filho, Roboão, assume o reino. E aí, definitivamente, a história de Israel começa o seu declínio. Roboão não segue os bons conselhos dos conselheiros de seu pai, e Roboão, então, começa a afligir o povo, e Israel é dividido. 10 tribos vão para o norte, 2 tribos vão para o sul, E a partir desse momento na Bíblia, se você não ficar muito atento na leitura, você não sabe qual profeta está falando com qual reino, qual profeta está se dirigindo para qual rei, porque tanto as 10 tribos do norte, quanto as 2 tribos do sul, são chamadas de vez em quando de Israel. E às vezes o profeta está falando, Israel está se dirigindo às tribos do norte, Israel está se dirigindo às tribos do sul. Quando se chama Judá, nós sabemos que são as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim. Mas com a divisão do reino, as 10 tribos do norte resolvem criar o seu próprio sistema de culto, resolvem agora a se afastar definitivamente, tomaram gosto pelo poder, tomaram gosto por estar ali, ser agora o rei, e o rei então faz o que? Cria um novo templo, cria um novo sistema de adoração, cria ídolos, e a ira de Deus começa a ser derramada. No ano de 722, as 10 tribos do norte são levadas cativas pela Assíria e nunca mais foram restabelecidas. O juízo de Deus vinha constantemente. E as 2 tribos do sul, entre altos e baixos, entre reis que adoravam a Deus e reis que se prostituíam, porque houve dinastias nos reinos do norte, houve 18 reis, 8 dinastias, nenhum dos reis do norte foi piedoso. Já as nações do sul, no reino do sul, que era formado por Judá e Benjamim, que procedia da dinastia de Davi, teve 20 reis, e teve altos e baixos. Mas entre as ameaças da Assíria, que trazia de vez em quando um peso maior para as tribos do sul, e o rei, de vez em quando, um rei piedoso se arrependia e cumpria, segundo Crônicas 7,14, o povo se voltava para Deus, clamava a Deus, e a bênção de Deus vinha e restabelecia a paz sobre o reinado. Até que no ano de 931,
sobre o governo de Roboão, quando o reino se dividiu, né? As tribos do norte então definitivamente desaparecem, e agora as tribos do sul também serão levadas cativas, né? O reino do sul, ele era constantemente ainda seduzido. Às vezes, eles se associavam ao Egito, né? E isso irritava profundamente a Deus. Outras vezes, eles se voltavam para Deus. E aí Deus abençoava o seu povo. Eles queriam se socorrer, se proteger, mas não se voltavam para Deus. Quando você estiver lendo os livros de Daniel, o livro de Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, são profetas que tratam muito deste período. E quando finalmente Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem e conquista definitivamente Jerusalém. Qual que era o problema? A Síria e o Egito disputavam o comando daquela região, né? E nas disputas, nas guerras entre a Síria e Egito para conquistar aqueles povos, finalmente tanto a Síria quanto o Egito se enfraqueceram, o reino da Babilônia cresceu e suplanta os dois, né? Nabucodonosor vence o Egito, vence a Síria, derrota Israel e agora todo mundo está cativo. E é a partir daqui, né, que nós começamos a olhar o contexto de Daniel. Nabucodonosor faz três ataques a Jerusalém. Logo no primeiro ataque é quando Daniel é levado cativo, né? No segundo ataque, provavelmente, foi quando levaram Ezequiel e no último Jeremias, né? Mas há alguma variação aqui ou ali sobre Jeremias e Ezequiel. Daniel é levado no primeiro, e junto com Daniel foi levado também alguns utensílios do templo, né? E agora eles cativos, escravos, né? Ao invés de se quebrantarem, ao invés de se arrependerem, de voltar-se para Deus, os sacerdotes endureceram ainda mais o coração, os reis se endureceram ainda mais, e com isto a mão de Deus pesou sobre aquele povo. E é olhando para a vida deste jovem, para a vida de Daniel, que eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições. Há um autor inglês, um filósofo liberal inglês, John Locke, e John Locke faz uma afirmação que ele diz assim: o homem é produto do meio. Todo homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. Mas quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós podemos dizer que John Locke está errado. O homem não é produto do meio. Daniel, ele era da linhagem real. Olhe comigo, capítulo 1, os jovens, no verso de número 4, né, eles deveriam ser, ou, verso de número 3, eles deveriam ser ou da linhagem real, ou da nobreza. Daniel não foi um jovem tirado do meio do povão, ele era alguém que tinha, de certa forma, uma vida confortável. Ele vinha ou da nobreza ou da realeza. Ele estava entre aqueles que tinham certo privilégio, né? Mas tem algo aqui que nós precisamos pensar, né? Porque Daniel foi levado cativo, e foi levado cativo um adolescente. Mas Daniel, ele não se conforma com a situação que lhe era desfavorável, né? Ele não aceitou aquilo. Ele não assimilou aquilo, falou assim: não, tudo bem, eu vou para lá, eu estou indo para o palácio. Percebam, meus queridos, Daniel foi tirado, estava sendo levado escravo, mas ele não estava sendo colocado, estava sendo colocado de certa forma numa posição privilegiada em relação aos seus irmãos. Ele vai morar no palácio, vai comer da comida do rei, vai ser educado segundo a melhor educação que a Babilônia já tinha, e Daniel já era um homem bem formado. Lembra que a exigência de Nabucodonosor era para escolher jovens de bom conhecimento? Era para escolher alguns jovens que fossem de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, competentes. Daniel era um adolescente que se destacava da sua turma. Era alguém inteligente, era alguém que tinha muito conhecimento, provavelmente um grande estudioso da sua época.
Um jovem que se destacava entre os outros. Mas, além de tudo isso, além da sua inteligência, além do seu destaque, Daniel tinha uma vida com Deus. Os sacerdotes estavam desviados, os reis estavam afastados da bênção de Deus. Mas Daniel, provavelmente instruído por sua família, provavelmente conduzido pelos seus pais, mantinha firme a sua fé e a sua esperança. Meus queridos, nós não podemos nos conformar com as situações desfavoráveis, e Daniel não se conforma, Não é fácil ser puro diante de tanta sensualidade. Nós vivemos num tempo onde é complicado. Cada vez mais usa-se menos roupa. Cada vez mais a moral cai em desuso. Cada vez mais valores que nos são caros começam a ser criticados. Viver um padrão de santidade nos nossos dias é um desafio. Mas era um desafio para Daniel. E Daniel não se conforma, porque ele entendia que ele precisava manter-se firme diante de Deus. Ele entendia que ele não podia se deixar corromper. Não é fácil para nós sermos honestos no meio de tanta malandragem. Não é fácil ser íntegro numa escola onde todo mundo está colando. E você, jovem, precisa se manter fiel e passar na prova final pelos teus próprios méritos. Não é fácil. Mas você não precisa se conformar com essa situação desagradável, Preste atenção nos seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles são o começo das suas ações. O povo de Israel estava se desviando da verdade. Judá havia se entregue à idolatria. Os reis eram homens maus. O povo não dava ouvido à voz dos profetas. Olha para você ver o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 7, verso de número 4. Porque o povo agora não confiava em Deus. O povo confiava, era no templo. Não confie em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo onde há muitas pessoas que vieram de educação cristã, jovens que foram formados dentro da igreja, criados dentro da igreja, mas ainda não se converteram. Assim como o povo de Judá ficava: olha o templo, nós temos o templo. Nós temos visto pessoas dizendo: não, eu já sou presbiteriano da 4ª geração, Olha o meu bisavô, ele andou junto com John Knox na Escócia, Porque o meu tio, ele caminhava junto com Calvino quando ele estava lá na Suécia. A minha família vem desde a Reforma. Eu tinha um primo que foi discípulo de Lutero. Isso não adianta absolutamente nada. Teu antepassado pode ter sido um homem muito santo. O teu pai pode ser um homem muito santo. Se você não assumir um compromisso sério com Deus, se você não romper com os padrões do nosso tempo, você pode ser levado cativo, assim como Daniel foi. O povo de Israel tinha se desviado, e Deus entregou o templo. Eles confiavam no templo do Senhor, O templo foi saqueado, o templo foi roubado. Os vasos foram levados para servirem aos deuses da Babilônia. Porque Deus é maior do que o templo. Deus é maior do que os utensílios do templo. Deus é maior do que a nossa denominação. Deus é maior do que a reforma. Deus é maior do que a nossa confissão de fé. Deus é imensamente maior. Nós não temos a capacidade de podermos entender a plenitude de Deus. Mas Deus ainda requer de mim e de você a integridade que foi encontrada naquele jovem Daniel. Não se conforme com as situações desfavoráveis. Daniel não era fruto do meio. Ele não se deixou corromper.
Ele chega ali, um jovem, escravo, ele não se conforma, mas ele decidiu firmemente não se contaminar, né? Ele não foi afetado pelos dramas da vida. Porque às vezes quando nós estamos lendo o texto, nós vemos ali um drama na vida de Daniel, mas nós às vezes não contemplamos todo o drama. E eu queria te convidar para a gente poder analisar os dramas da vida de Daniel. Porque diante de todos esses dramas, diante de todos esses problemas, Daniel não deixou o seu coração azedar. Ele se manteve firme, né? Veja só, primeira coisa que Daniel perdeu a sua identidade. Ele perde a sua identidade, né? Ele não deixou isso afetar. Ele era um adolescente, meus queridos. Não é um homem formado. Não é alguém experimentado. Como eu disse, 16, 17 anos. É a idade do meu filho. Pastor, é outro tempo. 16, 17 anos no tempo de Daniel, era alguém mais maduro. Hoje não deixou de ser adolescente. Eu concordo, era alguém mais maduro, mas não deixou de ser um adolescente. Não era alguém experimentado, não era alguém vivido, mas ele não teve a sua cabeça virada, apesar de ter tido a sua vida virada. Primeira coisa, ele perdeu a identidade, deixou de ser conhecido como Daniel. Sabe o que significa Daniel? Quando Daniel nasceu, o pai de Daniel pega ele nos braços, né, e coloca o nome nele com o seguinte significado: Deus, este é o meu príncipe de Deus. É isso que significa Daniel, príncipe de Deus. E quando ele chega na Babilônia, a primeira coisa que eles falam: você não vai chamar mais Daniel, seu nome agora vai ser Beltesazar. Você vai ser príncipe de Bel. Isso é uma afronta. Olha para você ver, acompanhem comigo, Daniel capítulo número 4, avança aí, né, alguns capítulos na sua Bíblia, só para você ver como é que Nabucodonosor fala a respeito de Daniel, por que ele mudou o nome, né? Verso 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. E aí ele vai descrever um sonho que ele teve. Agora pula comigo para o versículo 7. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome de meu Deus. Era uma afronta. Daniel, você que era conhecido como o príncipe do Deus de Israel, você agora terá o seu nome mudado, em honra ao meu Deus. Você será agora o príncipe de Bel, não mais de Jeová. Ele perde a sua identidade, né? Arrancam Daniel a força do seio da sua família, arrancam Daniel do meio de seus amigos, da sua nação, cortam as suas raízes, rompem os seus vínculos, mudam o nome, mudam a sua identidade. Pior, mudam a sua nacionalidade. Daniel não tem mais pátria, não tem governo, não tem bandeira, está exilado. Imagine, a Argentina invade o Brasil, você é levado para Buenos Aires e vai ter que declarar que Maradona é melhor do que Pelé. Alguns riram, mas a situação de Daniel era daí para pior. Perdeu a sua identidade, perdeu a sua nacionalidade, tinha que desaprender a sua língua, porque agora no palácio não pode mais falar hebraico, não pode ser visto falando hebraico, tem que aprender a língua dos caldeus. Perde a sua língua, né? Romperam com todos os seus vínculos, perde a identidade, perde a nacionalidade, perde a liberdade. Era um jovem, certamente cheio de sonhos, cheios de planos, não era casado, certamente tinha sonhos, certamente tinha planejado alguma coisa para a sua vida, e agora seus sonhos lhe são roubados.
Seus projetos não lhe pertencem mais. Agora ele é escravo, não é dono da sua vida, não é dono nem do seu nome, né? Ele não é dono mais da sua agenda, não é dono do seu tempo, não é dono da sua nacionalidade. É o drama na vida de Daniel. Mas ele decidiu não se contaminar. Como se não bastasse tudo isso, Daniel perde a sua religião. Não pode mais servir ao seu Deus. Nem o nome dele, que era em honra a Deus, ele poderia usar. Ele perde tudo isso, né? O templo foi saqueado, incendiado, os tesouros da casa de Deus roubados, os vasos, os jarros, os copos, foi levado para a Babilônia. Anos depois, o neto de Nabucodonosor vai usar isso em bacanais. Tudo isso foi roubado de Daniel, né? Roubaram tudo dele, né? Você quer ver? Você já percebeu que os pais de Daniel não aparecem na história? Foi levado Daniel. Cadê o pai? Cadê a mãe? Daniel tinha irmãos? Você já parou para pensar como é que foi esta invasão? Às vezes nós não conectamos os livros da Bíblia. Por isso, deixa eu abrir aqui um parênteses na mensagem. Esse ano nós estamos fazendo a leitura da Bíblia todos os dias, né? Hoje, quem está fazendo a leitura leu o 200º dia, né? E até meados de novembro, né, talvez início de novembro, nós vamos ter concluído a leitura de toda a Bíblia. Nós estamos fazendo isso desde o início do ano. Para o ano que vem, nós vamos fazer diferente. Porque o ano que vem, nós vamos fazer o mesmo processo de leitura, do mesmo jeito que está acontecendo esse ano, com uma diferença. Nós vamos fazer a leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos, né? Eu vou alinhar, né, as vidas dos profetas com os seus respectivos reis. Nós vamos ler, por exemplo, o livro dos Salmos junto com a vida de Davi, né? Nós vamos ver, por exemplo, o Salmo 90, quando Moisés ainda estava em atuação, né? Ou seja, você vai ter um panorama geral da história da Bíblia. Então, se você não entrou esse ano no nosso projeto de leitura, já vá se preparando, porque o ano que vem, né, eu tenho certeza que vai ser bênção para você acompanhar isso, né? E isso vai te ajudar a situar. Você quer ver uma coisa? Olha para você ver como é que foi a invasão. Volta comigo na sua Bíblia, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 36. Para você poder entender, né, o grande drama da vida de Daniel. Verso de número 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idades. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Provavelmente, os pais de Daniel foram mortos à espada. As mulheres foram estupradas, assassinadas, os velhos mortos, o templo queimado, os muros derribados, o palácio real destruído, os tesouros arrancados. Esses eram os dramas da vida de Daniel. Ele perde a sua identidade, perde a sua nacionalidade, perde a sua liberdade, perde a sua religião. Não lhe sobrou nada. E agora,
ele recebe a oportunidade de uma vida. Ao invés da espada, que alguns de seus amigos, alguns de seus contemporâneos receberam, você vai servir no palácio real. Você vai comer dos manjares do rei. Talvez diante de tantos dramas, diante de tantas desgraças, talvez Daniel pudesse olhar para isso e talvez até lançar um gemido. Finalmente Deus lembrou de mim. Um pouco de paz. Vou ficar no palácio, comer do bom e do melhor. Um jovem inteligente, estudado, versado, tendo conhecimento. E o imperador quer que eu vá estudar mais. Era alguém que já gostava de estudar. Eu estou bem. Mas Daniel não se deixa contaminar. Ele fala, isso não é para mim. Vai chegar um tempo que o meu Deus vai restaurar. Eu confio em Deus. Por isso, ele decide. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Não se deixe afetar pelos dramas da vida. Não se deixe afetar pelos dramas da vida. Todos nós, em maior ou menor grau, enfrentamos dramas em nossa vida. Passamos por problemas, às vezes extremamente graves. Mas nós não podemos deixar isto azedar o nosso coração. Olhemos para esse adolescente que decide não se contaminar, que mesmo diante de tantos dramas, mesmo diante de tantos problemas, ele supera as dores do seu passado. Ele não é mais movido por elas. Ele não deixa as mágoas. Assassinaram os meus pais, estupraram as mulheres da minha terra. Eu não consigo imaginar quanta dor isso pode trazer na mente de um ser humano. Saber que os seus amigos, que os seus parentes, que os seus conhecidos estão sendo mortos à espada. Mas ele não se deixa azedar. Ele supera a dor. O livro de Crônicas nos mostra esse drama. E se você já leu a Bíblia toda, se você juntar as narrativas de Crônicas com as narrativas dos reis, com as narrativas dos profetas Ezequiel, Jeremias, se você começar a somar tudo isso e você ver tudo que vai acontecendo, você vai ver que os dramas são maiores do que até eu consigo descrever aqui. Mas ele não deixa isso contaminá-lo, Pais mortos, mulheres estupradas, as grávidas assassinadas, o templo destruído, o culto aviltado. A perda disso, ela é tão profunda, ela traz marcas tão profundas em Jerusalém, que quando o salmista, que estava exilado, compõe o Salmo 137, ele diz que está lá cativo e ele fala, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Em outros momentos eles falam, o povo daqui pede para que nós cantemos os cânticos de Sião. Senhor, como eu posso entoar o cântico de Sião? O sofrimento do povo era tanto que eles não conseguiam cantar. Eles penduraram as suas harpas, eles aposentaram os seus instrumentos. Era choro, era lamento, era sofrimento. Mas Daniel se mantém firme, não ficou chorando os seus dramas. Ele não ficou olhando o seu passado, a minha identidade, a minha nacionalidade, a minha liberdade, o meu culto, não. Mas sabe o que eu admiro ainda mais em Daniel? Que é uma grande lição para todos nós. Daniel não culpa a Deus pelos dramas. Ele entende que aqueles dramas foi por causa
das consequências da idolatria do povo, do afastamento de Deus. Ele sabia que era por isso, né? Ele não fica conduído, ele não fica machucado, né? Nem mesmo pela dor. A derrota para a Babilônia trouxe tristeza, mas não mudou quem Daniel era. Ele continuou sendo servo fiel, ele continuou firme diante de Deus. Meu querido, minha querida, não permita que o ambiente, que as circunstâncias, que as pressões externas moldem a sua conduta. Seja fiel a Deus. Pastor, está doendo, né? Mas Deus está no controle. Pastor, eu não consigo entender tanto sofrimento. Pastor, eu vi isso uma vez de uma jovem. Pastor, eu fui abusada pelo meu pai. Eu não consigo imaginar que tamanho de dor é um negócio desse. Um pai que tinha que proteger, que tinha que guardar, abusar da filha. Tudo que eu consegui dizer para ela foi: minha querida, Deus é maior do que o teu sofrimento, Deus é maior do que a tua dor. Eu não tenho uma palavra para te dar, eu não tenho uma explicação para te dar, mas eu quero te dizer que Deus contempla o teu choro, Ele sabe a tua dor, e Ele vai abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o drama da sua vida, eu não sei qual é o drama da sua existência, qual a dor que te consome, que te corrói, mas eu sei que o nosso Deus é Deus que transforma. Eu sei que o nosso Deus é Deus que abençoa, é o Deus que muda a história. Ele mudou a história de Daniel, simplesmente porque Daniel não se permitiu contaminar com a dor. Simplesmente porque Daniel resolveu que seria fiel a Deus, independente das circunstâncias. Ele se mantém firme, né? Muitos judeus decidiram aceitar as ofertas generosas da Babilônia, e se contaminaram, e comeram dos manjares do rei, e foram seduzidos pela religião da Babilônia, se esqueceram do Deus, se esqueceram da sua palavra, tudo era relativo, se tornou ultrapassado. Daniel viveu plenamente obediente a Deus. Seja fiel, rejeita as ofertas do inimigo, porque é isso que muda a história de Daniel. Ele rejeita. Vem aqui, qual seria o problema? Daniel poderia falar assim: bom, eu vou me manter fiel a Deus, né? Vou fazer as minhas orações 3 vezes ao dia, vou me manter fiel aos princípios, mas eu posso, né, comer aqui uma coxa de frango, né, uma picanha quando o rei fizer um churrasco, né, tomar um suco, né, eu vou me manter íntegro, mas, né, já que veio, né, glória a Deus, aleluia, olha que bênção, Deus é fiel, Deus é bom, é o Deus da prosperidade. Mas Daniel entendia que se ele se deixasse seduzir por um pouco, um abismo chama outro abismo, que chama outro, e daí a pouco ele estaria contaminado. Daniel antes queria se colocar diante de Deus, e ele assume um jejum radical. Eu sou radical, eu vou jejuar, eu vou me entregar a Deus. Ele rejeita as ofertas vantajosas para se manter fiel a Deus, para não abrir nenhuma possibilidade de brecha. Muito antes do apóstolo Paulo escrever todas as coisas lhe são lícitas, nem todas lhe convêm, Daniel já havia entendido esse princípio. Ele colocou, interiorizou para ele: isto não me convém, isso não vale a pena, vale muito mais a pena eu ficar com vontade, eu sentir a necessidade, eu sentir o cheiro, e quando isso me atrair, eu vou me voltar para Deus e vou dizer: Deus, o Senhor para mim é mais importante, é melhor
do que estas coisas. Eu vou orar mais, eu venho consagrar mais, né? Daniel não se deixa contaminar. Entenda aqui, todas as maçãs que o diabo tem para te dar são lindas, mas todas elas têm bicho. Por isso Daniel não aceita, porque ele sabia que lá no meio estaria contaminado. O diabo te oferece muita coisa, algumas aparentemente são lícitas, mas lá dentro tem bicho, está contaminado, não vale a pena. Daniel não se deixa seduzir, né? Ele se mantém fiel. E é aqui que eu queria que você pudesse, nós estamos concluindo, que você pudesse tirar para você algumas lições, para que você seja fiel como foi Daniel, para que você possa olhar para a sua vida cristã, e você pode falar: pastor, eu tenho levado uma vida cristã digna, eu tenho adorado a Deus, eu honro ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu tenho uma vida de oração, mas ninguém é tão crente que não possa melhorar, e ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Ninguém tem tanta raiz de amargura que não possa ser arrancada. Deus pode transformar a maldição em bênção, e Ele faz isso com Daniel. Deus pode transformar o passado de derrota, de afronta, em glória. Sabe o que aconteceu com a Babilônia? Ela passou. Daniel continuou servindo no palácio. Quando Ciro veio e conquistou a Babilônia, Daniel continuou servindo Ciro, porque Daniel era maior até do que a Babilônia, porque o Deus dele era maior do que tudo isso, porque a fidelidade dele foi honrada por Deus. Nabucodonosor passou uma temporada igual o bicho, comendo capim. O seu neto foi assassinado. A Babilônia caiu. Os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram destruídos. Daniel contemplou tanto a construção dos jardins quanto a sua queda, porque ele foi fiel a Deus. E a fidelidade de Daniel faz com que ele seja tão maior do que a Babilônia, que ainda hoje nós olhamos para ele, e a Babilônia é um traço na história. E como que nós podemos ser fiéis? Primeiro, viva com fidelidade, exige discernimento. Você precisa ter discernimento, você precisa ter compreensão das coisas, discernir os princípios que estão por trás das suas ações. Você precisa buscar essa sabedoria da parte de Deus, para você discernir os tempos, para você saber o que lhe é lícito, o que não é lícito, e mais ainda o que convém e o que não convém, né? Daniel soube fazer isso, né? Esse princípio pode ser aplicado para nós de uma série de formas. Nos nossos dias, sexo antes do casamento virou banal, ninguém se assusta mais com isso, né? É quase que algo natural, né? Normalmente o escândalo é quando uma jovem chega na universidade e conversa com as amigas e diz: eu sou virgem e quero me casar virgem. Ela vai virar motivo de chacota. Se for um homem, não se assustem, os amigos vão contratar até prostituta para ver se ele é fiel de verdade, porque, né, tem que se manter fiel, tem que se manter firme. Fidelidade a Deus acima de tudo. Vão rir de você? Vão rir de você, né? Vão fazer piadinha com você? Vão fazer piadinha com você. Mas você não precisa rir delas, porque Deus vai rir deles. Tenha discernimento. Não é porque todo mundo está fazendo que agora liberou geral.
Não é porque todo mundo trai a esposa que isso é normal. Não é porque todo mundo é sonegador que isso é normal. Não é porque todo mundo usa a vaga que está reservada para idoso, para deficiente, que você tem que usar. Você não. Tenha discernimento, né? Santidade, santifique o seu corpo, santifique a sua vida, né? Seja dizimista, seja fiel a Deus, honre os princípios. Todos os princípios. Princípio de santidade, princípio de moralidade, né? Princípio da moralidade e da educação moral. Tem discernimento, olhe para os seus tempos, né? Os tempos mudaram, Deus não mudou. Outra coisa, tem uma atitude firme. Tem que ser atitude forte, ousada, corajosa, né? Tome decisões que vão adorar ao Senhor. Mais tarde, os 3 amigos de Daniel, né, foram colocados diante de uma fornalha. O rei Nabucodonosor chama e fala assim: vocês vão se dobrar diante da estátua, senão eu vou matar vocês, e eu quero ver se o Deus de vocês vai livrá-los. E eles foram para Nabucodonosor e falam: senhor rei, deixa eu te contar um negócio. Deus pode livrar, Deus pode não livrar, né? Mas nós servimos a Deus. Nós não vamos nos prostrar diante de ídolos. Atitude forte, ousada, firme. E se mantém. Nabucodonosor joga eles dentro da fornalha. Amarrou e lançou dentro da fornalha. Eles foram livres por Deus, mas estavam dispostos e prontos para morrer. Nem sempre Deus vai nos dar o livramento. Olha os nossos irmãos que estão no Afeganistão. Alguns estão morrendo por causa da Bíblia, por causa da fé. Contei uma história na escola dominical aqui hoje. Eu chorei, um tanto de gente estava aqui chorou, né? Algumas pessoas chegaram em casa, choraram mais um pouquinho. Fidelidade, ousadia, firmeza, né? Atitude firme. Viver com fidelidade exige que nós corramos riscos. Nós temos que estar prontos a morrer. Morrer por Cristo, morrer por nossa fé, morrer por aquilo que acreditamos. Eu amo a minha vida, quero viver por longos anos, se Deus me permitir, mas todos eles na presença de Deus. Pouco tempo atrás, conversando aqui fora, eu ainda falei assim: se Deus me der a graça, eu quero morrer no púlpito pregando depois de impetrar a bênção, né? Aí o Minoro, né, agora quando eu for impetrar a bênção, eu vou ficar de olho para ver o que vai acontecer. Mas eu quero morrer servindo a Deus, seja aqui no púlpito, seja na minha vida, mas aonde eu estiver, vivendo para a glória dEle. Nós precisamos entender que a nossa fidelidade ao Senhor é a toda prova e em todo tempo, né? E viver com fidelidade, meu querido, exige perseverança. Não é ser fiel hoje, é ser fiel sempre. Não é vencer uma batalha hoje, é vencer todas. E se eu cair, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado justo diante de Deus, Jesus Cristo. Confessa o teu pecado e deixa. O crente, quando cai, cai de joelhos na presença de Deus, se arrepende dos seus pecados e volta arrependido diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu caí, mas eu estou de volta, porque é o Senhor que me sustém. Não importa a sua vida, não importa o teu passado, Cristo morreu na cruz para te resgatar. Ele arrebanhou você nas mãos dele, e nada, nem ninguém te rouba das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja fiel, seja perseverante. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, receberá a coroa imarcessível da glória. Nós estamos com Daniel nesta caminhada para a glória eterna, e enquanto esse dia não chegar, mantemos perseverantes. Outra coisa, meu querido, aprenda a ser criativo. Se Daniel fosse igual a alguns crentes dos nossos dias,
Ele tinha morrido antes de entrar para o palácio. Quando chegaram para ele e disseram: agora você vai comer as finas iguarias do rei, você vai beber do vinho da mesa do rei. Já viu aqueles caras que querem ter mais fé? Não é nem de que um grão de mostarda, é de que uma melancia. Eu sou filho do rei, sou reformado, protestante, eu não vou me assentar com esse povo não, eu não vou comer esse negócio não, porque eu não me contamino. Pega a espada, acabou. Livro do profeta Daniel, né? Chega até o verso de número 7. Daniel não, foi criativo, ele tomou uma resolução: não vou me contaminar. Faz o seguinte, Aspenaz, eu não quero comer esse negócio. Não, o rei mandou, se eu não te der, a minha cabeça é que está em risco. Daniel é criativo, chefe dos cozinheiros, me testa, 10 dias. Ele coloca a sua fé em prova. Senhor, eu quero ser fiel, eu não quero me contaminar. Então, Senhor, que o Senhor faça com que água e legumes seja melhor do que todos os manjares do rei. Da onde veio a proteína que Daniel precisava? Faça a mínima ideia. Mas Deus providenciou. Não lhe fez falta. Ao final de 10 dias, ele era mais forte, mais robusto, mais garboso do que todos os outros. Por quê? Criativo, usou a inteligência, não quis demonstrar a sua fé, a sua confiança era em Deus, ele não precisava contar para os outros, né? Olha aqui, eu vou fazer um jejum, e vai vir fogo do céu sobre vocês. A nação estava sob juízo. Então, nós precisamos usar a nossa criatividade. A Bíblia diz que nós temos a mente de Deus. Nós precisamos, meus queridos, olhar para Daniel. Viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoar você, porque Deus é fiel àqueles que lhe são fiéis. A fidelidade de Deus não falha e não falhará. Seja fiel ao Senhor, né? Quando eu comecei esse sermão, eu citei John Locke, quando ele falava que o homem é produto do meio. A vida de Daniel e de tantos outros heróis da fé nos mostra que John Locke estava errado. O meio não faz quem é o homem. O que faz quem é o homem é a fidelidade, é a integridade com que ele tem diante de Deus e de sua palavra. E é isso que faz Daniel ser quem ele é. Por isso Ezequiel coloca ele juntamente com Jó, juntamente com Noé, entre os mais sábios, entre as colunas. Chega a dizer que ele era mais sábio, mais astuto, até do que o nosso inimigo. Porque ele se manteve firme. O meio não o contaminou. Daniel, ele só viu a restauração do seu povo, do seu país, nas visões que Deus lhe deu. Em vida ele não foi levado de volta para Jerusalém. Ele viu a primeira leva voltar sobre as ordens do rei Ciro, mas ele não teve este privilégio. Foi levado cativo, 70 anos no cativeiro, morreu no cativeiro. Mas mais do que servo da Babilônia ou dos persas, ele era servo de Deus. Os homens podiam escravizá-lo, mas a sua fé pertencia ao Senhor. A sua vida, o seu coração, os seus propósitos eram de Deus. E é por isso que eu posso te dizer: Deus muda a história
de todo aquele que busca nele. Então não se deixe vencer pelos dramas da sua vida. Eu não sei qual dor que você está carregando, mas coloca ela aos pés do Senhor e fale: Senhor, eu deixo aqui hoje a minha dor, vai continuar doendo dentro de mim, mas eu não serei mais movido por ela, eu não serei mais impulsionado por ela, eu serei arrastado pelo Senhor. Nós podemos mudar a nossa história se nós imitarmos essas atitudes de Daniel, né? Não se conformar com a situação desfavorável, não ser afetado pelos dramas da vida, superar as dores do passado, ser fiel a Deus, rejeitar as ofertas do inimigo. Mas preste muita atenção nos seus pensamentos, porque os seus pensamentos são o começo das suas ações. Mas quando você se decidir, saiba, um caminho surgirá quando você caminhar por ele, porque é pela fé que nós andamos, e é pela fé que venceremos. Amém. Pai Santo, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Tua palavra foi exposta, meu Deus. Aprendemos hoje com o Teu servo Daniel, ó Pai, e queremos que o Senhor nos dê essa graça de superarmos os nossos dramas, de termos a nossa história transformada. Senhor, muitos de nós, ó Pai, muitos que estão aqui, outros que estão conectados, podem, meu Deus, estar com a sua vida afetada pelas circunstâncias. Talvez, meu Deus, o desemprego, o luto, a dor, o sofrimento, traumas do passado. Senhor, são tantas as mazelas da vida, mas o Senhor pode nos libertar de todas elas, e o Senhor pode nos conduzir por um novo e vivo caminho, mediante o Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, mantenha-nos de pé, para a Tua glória. Conduza-nos, Senhor, de acordo com a história que o Senhor tem para nós. Pai, nos abençoe e nos livra, Pai, dos nossos pecados, de nós mesmos, mas nos mantém fiéis a Ti.